Ok, bom dia a todos. Meu nome é Renan, sou o Renan Mendes Maria Santos Dias, sou aluno aqui de pós-graduação do IPRJ, estou fazendo aqui meu doutorado, aqui no laboratório do LEMA e LEMEC, sob a orientação do professor Antônio José da Silva Neto, que foi um dos coordenadores desse projeto junto com o Jader do Bom Júnior. Eu tive a oportunidade de estar fazendo o doutorado sanduíche na Texas A&M University, no Texas, nos Estados Unidos, sobre o escopo do projeto Modelagem Ambiental e Computacional de Bacias Hidrográficas Representativas da Mata Atlântica Brasileira. Internacionalmente, nós tivemos o professor Shirin, na Texas A&M University, que esteve lá como meu orientador internacional, e da parte de outro membro executor da equipe, o Diego, tivemos o orientador Ramiro lá em Lisboa. Eu, o Davi e o Diego fomos a equipe executora desse projeto aqui durante o meu doutorado de sanduíche na Texas A&M University. Falando um pouco da infraestrutura do local de pesquisa, aqui eu apresento para vocês um mapa lá de College Station, e essa área colorida inteira é a universidade, é a Texas A&M University. Tudo isso daqui. É impressionante do quanto é grande. Eu fiquei lá 6 meses e eu não consegui visitar todos os prédios, todos os locais, todas as facilidades que tem dentro dessa universidade. São quadras esportivas, são prédios, laboratórios, restaurantes, tudo que você possa imaginar, até mercado aqui dentro tem. E bem, eu fiquei nessa região aqui, tanto o laboratório que eu fiquei alocado, quanto a minha moradia ficou dentro desse circo que vocês podem ver. Tive o privilégio de encontrar um aluguel bem legal, bem em conta lá, bem próximo da universidade. Eu conseguia ir a pé a 20 minutos de caminhada, ou na frente do meu condomínio passavam 2 ônibus gratuitos da faculdade da Texas A&M University, que levavam e me deixavam na frente do laboratório, né? Dando um zoom aqui, este em vermelho é o laboratório que eu fiquei alocado, e aqui em roxo, está cortando aqui no finalzinho da tela, é o condomínio que eu fiquei morando, né? Então vocês podem ver que bastava pegar o ônibus aqui, ele descia pela Pembury e me deixava aqui nessa esquina, em frente ao prédio de educação física da Texas A&M University. Essa daqui, por exemplo, vocês podem ver um estádio de basquete, aqui a gente tem campos de futebol, estádios de beisebol, enfim, e mais campos de futebol. É uma universidade que incentiva muito os alunos atletas também. Um pouco mais da infraestrutura de pesquisa do ambiente, aqui foi uma baia que eles me alocaram lá dentro do laboratório do professor Girini, na Texas A&M University. Colocaram um computador para mim, com bastante poder computacional para que eu pudesse estar exercendo o meu trabalho, visto que eu trabalho com inteligência artificial e modelos hidrológicos. E aqui nessa sala não tinha mais ninguém, apesar de ser um laboratório com várias baias dessas. Nesse laboratório aqui, durante o período que eu fiquei lá, algumas vezes eu dividi a sala com alunos da Etiópia e do... não me lembro do outro país, mas países da África. Mas na maioria do tempo eu fiquei sozinho lá. O Davi, que está trabalhando comigo, ficou próximo numa sala também nesse mesmo andar desse prédio, que é o prédio de vida selvagem e preservação da biologia e da vida. Tá bom? É Wildlife and Conservation Biology. Mais imagens aqui, né? Essa aqui é a vista que eu tinha ali do laboratório. Aqui atrás tem um jardim, tem muitos jardins lá dentro da Texas A&M, um lugar bem bonito, bem integrado com a natureza. Então, graças a Deus, eu tinha essa vista abençoada todo dia para poder estar trabalhando. E aqui também uma apresentação minha expondo, duas apresentações minhas expondo resultados parciais do trabalho que eu estava exercendo em 2 eventos lá na Texas A&M University. Aqui primeiro na semana de pesquisadores da Texas A&M, a Student Research Week, e aqui no Ecological Integration Symposium, também na Texas A&M University, apresentando aqui parte do meu trabalho. Bem, vamos agora então começar a falar desses trabalhos que foram desenvolvidos lá. Primeiramente, esse aqui é um trabalho que ele está em etapa já de finalização, vai ser submetido até o dia 15 de agosto agora para o 27º NMC, o NMC de 2024, e ele é um trabalho que visava fazer o quê? Preencher gaps em séries temporais de áreas de precipitação, a partir da medição das outras estações meteorológicas próximas a esta que eu estava querendo preencher o gap. Quase uma interpolação. Por exemplo, aqui, nós temos na Bingen gaps aqui entre janeiro e fevereiro de 2015, mas não existem esses gaps nas outras estações. Então, com esses valores, será que nós conseguimos preencher esse gap?
Essa é a ideia é realmente de uma interpolação. E a gente fez isso utilizando uma rede neural artificial do tipo Multilayer Perceptron, onde vocês podem notar que nós temos 3 parâmetros de entrada. Esses parâmetros de entrada são os dados das outras 3 estações, que eu quero estimar o dado na estação que está faltante. Tá bem? Aqui eu já mostro alguns resultados que estão indo para o trabalho final, onde a gente pode observar que essas previsões, né, durante a fase de validação, nos deram para as diferentes estações diferentes métricas, mas nós podemos observar aqui o NSE em quase todas, né, enfim, posso dizer que em todas muito próximo de 0.6, que para esse tipo de previsão, um NSE acima de 0.5 já é um NSE satisfatório. Então, esse modelo vem representando um resultado satisfatório. Tá bem? A gente também pode observar aqui também, através do cross-validation, a gente tem um percentual factor, né, para todas essas estações aqui bem bom, acima de pode dizer de 60%, somente a Bing ficou um pouco abaixo, e a gente consegue ver isso também aqui no gráfico, né? A Bing é uma estação que tem muita precipitação em intensidade, em frequência, a média das precipitações dela é muito mais elevada do que as outras, isso apresenta um trabalho completo, assim como também o desvio padrão dessas medidas de precipitação na Bing também é muito mais elevado do que as outras, o que faz com que essa tenha dificuldade de previsão. Na estação Bing aqui você pode ver, por exemplo, um gráfico com 95 ppU das previsões nesse grupo aqui de cross-validation. Os pontos pretos são os pontos observados e as faixas em cinza são as faixas de previsão. Tanto que no Itamaraty a gente percebe que essas faixas estão muito mais próximas dos pontos do que aqui, porque a variação de chuvas é um pouco menor um pouco menos intensa do que na Bing. Seguindo adiante, eu tive a apresentação desse trabalho aqui no 11º ICIP, que aconteceu em Búzios, um congresso internacional em problemas inversos em engenharia, e a inspiração, né, vamos dizer, a motivação para esse trabalho foi a aplicação de redes neurais com física informada para problemas de hidrologia. A gente encontra na literatura muitos problemas envolvendo, né, aqui a previsão de vazão, de cota também do rio. Nós queríamos ver como aplicar a física informada, com redes neurais, a rede neural informada por física, em problemas de qualidade de água. Então foi isso que a gente fez. A gente pegou uma bacia representativa da Mata Atlântica, né, a bacia do rio Piabanha, que engloba aqui as cidades de Petrópolis, Areal e Três Rios, né, o trecho principal do rio. E nessa bacia nós temos 8 estações dentro do projeto do Comitê Piabanha, que nos dão, nos anos de 2019 a 2020, um ano inteiro, né, no primeiro monitoramento, um ano inteiro de aferições nesses 8 pontos aqui que estão no trecho principal, a linha vermelha, do rio Piabanha. Então nós temos aqui, por exemplo, eu fui em cima da medida de demanda bioquímica de oxigênio para fazer esse teste, que é um parâmetro de qualidade de água que não é tão simples de estimar. Então aqui já fui propondo um desafio para esse tipo de rede. E aqui nós tínhamos essas medições e aí dentro dela nós colocamos alguns gaps, porque nos outros meses nós temos esses gaps, então nós queríamos validar se esse método iria apresentar um resultado satisfatório. Uma breve explicação aqui do método, né? Nós temos a rede neural artificial, que é nada mais do que o cérebro, né? Funciona a simulação de um cérebro artificial, onde a partir dos parâmetros tempo, velocidade, tempo, vazão e precipitação, nós conseguimos estimar a concentração da demanda bioquímica de oxigênio. Só que essa daqui é informada por física, então além de eu fazer essa comparação, né, para poder fazer a otimização da rede através do backpropagation, ao invés de eu fazer isso somente com os dados observados do Comitê Piabanha, que são esses aqui, eu fazia também a observação com a equação de decaimento exponencial. Essa equação foi uma escolha fenomenológica, que foi feita porque nós observamos que ao longo das estações meteorológicas de montante e jusante, nos períodos de seca, né, de pouca chuva, o comportamento da curva de concentração de demanda bioquímica apresentava um comportamento similar ao do decaimento exponencial. E aí esses dois fatores aqui entram para cálculo do meu erro, né, tendo um balanceamento, claro, com peso, e eu utilizo um otimizador, né, o sistema de backpropagation, através do Adam Optimizer, para melhorar os parâmetros da minha rede neural artificial. Então ela está aqui, além de informações observadas, que é o que normalmente se faz, ela tem um viés físico, então por isso é uma rede neural informada por física. Tá? Aqui eu coloquei o modelo SWOT porque a vazão, dado como dado de entrada aqui, e também o tempo foram tirados do modelo SWOT, um modelo calibrado para a bacia hidrográfica do Piabanha.
Então, só para nomenclatura, né, a MLP é a rede sem a física informada, a PIN é a rede com a física informada, e a gente pode observar aqui alguns dados que a PIN, o acréscimo da PIN na MLP, né, da física informada nessa rede, fez ela melhorar algumas métricas. Então, esse viés físico ele é bem-vindo nesse tipo de análise. A gente pode observar também que aqui a reta de tendência se aproxima mais da reta de intensidade, onde você tem o uso da PIN do que no uso do MLP, o que reforça esses números que estão dados aqui na tabela. Um olhar mais de perto aqui, a gente pode ver também que quando se trata de classe, né, as estimativas da PIN ficaram todas dentro da mesma classe do dado observado, diferente do caso da MLP, onde, por exemplo, aqui ela deveria estimar dentro da classe até 3, ou seja, um valor de 1, e ela estimou o valor de 3,79, enquanto a PIN conseguiu estimar o valor de 1. Indo para um próximo trabalho, que também estou desenvolvendo como produto deste doutorado sanduíche, né, mais uma vez a motivação é a aplicação de diferentes bases de dados na estimativa, né, no uso de inteligência artificial e no uso de modelos hidrológicos. Quanto mais você consegue integrar diferentes bases de dados, e nisso eu tenho dados que podem vir de um modelo, dados que podem vir de sensoriamento remoto, dados que podem vir também de estações in situ. Se você consegue integrar esses dados, você tem uma quebra de viés, você tem mais de uma fonte para poder estar recolhendo esses dados observados. E nós observamos também os esforços, né, e a necessidade de se monitorar dados de qualidade de água. Por conta disso, nós estamos desenvolvendo, né, aqui, junto com os dados do Comitê Piabanha, dados do INEA, dados do projeto ABEX Mata Atlântica, coletagem desses dados, diferentes bases de dados, para fazer a previsão de demanda bioquímica de oxigênio, nitrogênio total e fósforo total. E aqui é somente no trecho principal do rio Piabanha. Nós também pretendemos integrar, né, para trabalhos futuros, essa previsão dos gaps, dos parâmetros de qualidade de água, para os rios afluentes também, utilizando os outros monitoramentos que o Comitê Piabanha fornece para a gente. Então essa agora aqui é uma rede um pouco mais complexa, com um pouco mais de dados de entrada, uma rede um pouco mais profunda, onde a gente tem aqui agora não só 3 parâmetros de entrada, mas como vários aqui, nem contei. E o que são essa integração de diferentes parâmetros, né, diferentes bases de dados? Vocês podem ver aqui, olha só. A vazão é dada pelo modelo SWOT. A precipitação são dados do INEA, da ANA, da Agência Nacional de Saneamento Básico, de Águas e Saneamento Básico, e do CEMADEM. O Curve Number é um valor que também é dado pelo modelo SWOT. A elevação é dada pelo modelo digital de elevação. A densidade populacional são dados do IBGE. A densidade populacional por setor censitário são dados do IBGE. Esse dado de referência aqui de medida é a partir dos dados das estações. Nós temos o dado de outros parâmetros aqui também, que saem todos das estações, para a previsão de um desses parâmetros. Por exemplo, se eu estou querendo aferir a demanda bioquímica de oxigênio, eu vou entrar com o fósforo total e com o NH3. Se fosse o contrário, se eu quisesse medir aqui o fósforo total, eu ia entrar com o NH3 para a DBO. Então, aqui já tem uma rede neural muito mais complexa, a gente vai fazer análise estatística desses dados aqui para ver o que está relacionado, o que não está, para que essa rede neural esteja otimizada e possa agora dar um resultado para a gente olhando para diferentes bases de dados, conforme mostra a literatura e um caminho a ser seguido. Já os resultados preliminares desse estudo vem mostrando aqui que os valores estão ainda aquém do que se era esperado. Aqui nesse caso ele até alcançou um NSE acima de 0,5, mas essa reta de tendência ainda está muito longe da reta de identidade, então esse modelo ainda está carecendo de algumas análises e ajustes. O que nós vamos fazer aqui no primeiro momento? Nós estamos fazendo a análise de componente principal, porque aquela quantidade de parâmetros pode estar distorcendo o que a rede realmente tem que estar fornecendo para a gente. Pode estar um parâmetro atrapalhando o outro. Essa análise vai poder ajudar a gente a ter essa interpretação. Além disso, há uma otimização intensiva dos hiperparâmetros da rede, né? A gente tem visto agora a otimização desses hiperparâmetros feito através de uma calibração automática, não mais a calibração por tentativa e erro que tantos autores citam. Então a gente quer aplicar essa calibração automática nos hiperparâmetros da rede, fazer a estimativa do fósforo total do nitrato. Esse caso aqui foi para a demanda bioquímica de oxigênio, que é o mais difícil. A gente quer ver se no nitrato, que é aquilo que talvez seja mais fácil de ser estimado, ela tem um resultado melhor após essas melhorias aqui. E esse artigo nós pretendemos enviar para uma revista de alto impacto, né, de Qualis A1 ou Qualis A2,
né? Vamos jogar lá em cima e descer arranhando, ver qual revista a gente para. Igual a teoria do gato, que o professor Silva Neto costuma brincar. Bem, um resumo do que foi feito no meu doutorado sanduíche. Então eu pude fazer um artigo para o congresso do ICIP, já foi apresentado. Estou finalizando esse último artigo que eu mostrei para vocês, que vai ser um artigo para uma revista. O artigo do congresso já está em andamento, vai ser finalizado agora, submetido dia 15 de agosto, já estou quase terminando de escrever ele e fazer a revisão. Apresentei um pôster na Student Research Week, lá no Texas, apresentei um pôster também com resultados parciais na Ecological Integration Symposium, também lá na Texas A&M University. E também produzi 2 artigos de revista em colaboração com o Davi e com o Diego Salles. Aqui eu não sou o autor principal, mas esses artigos também têm a minha mão lá e eu fiz parte também dessa produção desses atores. Afinal, o projeto foi executado por nós 3. Esse trabalho, com certeza, só pôde ser realizado com o apoio da CAPES, né? Foi a CAPES que pôde estar me patrocinando para estar lá executando meu doutorado sanduíche e me dando essa oportunidade de tanto crescimento profissional e intelectual para que eu possa estar concluindo aí a minha pós-graduação e escrevendo a minha tese com uma pesquisa de qualidade e trazendo inovação para o meio que eu tanto pesquiso e faço meus trabalhos, tá bem? Muito obrigado a todos, acho que é isso a minha apresentação.